Aí, boa noite a todos. Hoje, dia 22 de maio, nosso segundo encontro, né, da disciplina de Programação Web 3, no curso técnico em Informática para a Internet. Sejam aí todos muito bem-vindos à nossa aula. Eu tenho que ficar esperto aqui, porque eu não está apitando para mim quando alguém está pedindo para entrar dessa vez. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Para quem assistiu a aula passada, né? Essa semana está uma semana tranquila, tá? É listagem de banco de dados. Eu quero ver se eu começo, além da listagem, hoje com vocês, eu começo também a parte de cadastro, tá? Porque senão lá no finalzinho fica muito puxado, então eu já devo dar uma adiantada na aula síncrona em relação à semana 3. Então a gente vai ver essa parte de listagem de banco de dados. Vou fazer aqui na aula online um pouquinho diferente, tá? Do que está aqui nas minhas videoaulas, baseado no projeto que a gente fez semana passada, né? Que inclusive no finalzinho da aula lá deu um bugzinho. Eu já estava cansado até descobrir, mas no finalzinho da aula mostra, tá? Eu ia cortar e tal, mas por questões de tempo não consegui. Mas fiquem à vontade, quem quiser pode adiantar e lá no finalzinho da aula eu mostro a solução que a gente fez na semana passada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguém chamando. Boa noite, Jair. Boa noite, Fagner. Sejam bem-vindos. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Moisés está falando que não conseguiu testar a conexão do projeto com o banco de dados usando o Champ. Vou tentar com o AMP Server. Precisa não. Se o Champ tivesse, se você digitar localhost e o Champ estiver funcionando, ô Moisés, não se você conseguir entrar no PHP MyAdmin, mesmo usando o Champ, é o código, tá? Não precisa instalar o AMP Server, não. Se já tem o Champ aí, depois, se você quiser mostrar a tela do teu computador aí, eu posso ver o que pode ser. Tá bom? Boa noite, Tatiane. Ó, que coisa boa. Hoje tá uma galerinha nova aí. Eu tenho que ficar esperto aqui na outra máquina, pessoal, porque eu não sei, não tá chamando quando alguém tenta entrar. Devia ter esperado uns minutinhos, mas eu acho que já deu, né? Boa noite, Juliana. A Juliana saiu. Deve ter caído a conexão. Bom, vamos lá. Então, essa semana, vocês vão ver a parte de listagem de banco de dados. Eu detectei um probleminha aqui no material didático, não está abrindo, tá? Mas é o mesmo material didático da semana 1, viu? Depois eu arrumo isso daqui. É só ir na semana 1, ir no material didático da semana 1 e ir na etapa 2, que é a etapa de listagem. Tudo bem? Para ajudar, inclusive, aí o Moraes, né? Que falou que está com dificuldade na conexão com o banco de dados, eu vou fazer um teste de conexão via o próprio terminal, tá? Então, nós vamos montar esse código aqui. Aliás, até para poder ganhar tempo, né? Eu vou copiar esse código, tá? Vou deixar ele aqui na memória. Vocês podem fazer isso também para poder fazer o teste aí na
na base de vocês, no terminal de vocês aí. Bom, no final da aula síncrona passada, nós importamos dados daqui da inteligência artificial, criamos um CSV, vocês viram lá, e importamos para dentro do banco de dados chamado teste aula e a nossa tabela clientes, tá? O que eu vou modificar aqui é uma coisinha à toa. Vou vir aqui na estrutura, tá? Venho na estrutura e depois do CEP aqui, ó, depois do nome, na verdade, eu vou falar só, após nome, vou executar, adicionar um campo que eu vou chamar de CPF, tá certo? Vou chamar de var, vai ser do tipo varchar. Vou colocar aqui com 14 caracteres e eu vou permitir que seja nulo, tá? Por enquanto, eu vou permitir que seja nulo. Vou salvar os dados e a gente vem aqui no visualizar, tá bom? Então, a única diferença que eu coloquei foi aqui no CPF, eu inseri o campo CPF, tá? Vou abrir o Visual Studio. Vou abrir aqui o Visual Studio. Se vocês lembrarem, né? Eu não tenho aqui, eu tenho o conexão. Tá aqui, ó. Meu conexão tá nesse local, certo? Para poder saber direitinho a posição dele, ele não tá dentro da pastinha aqui dashboard, tá? A conexão tá fora do dashboard. Era só teste, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou arrastar esse conexão. O teste da semana passada está aqui. Eu vou deixar o conexão, pessoal, dentro do dashboard, tá bom? Vou mover ele aqui para dentro do dashboard. Está aqui, já movi. E aqui dentro do dashboard, eu vou criar uma pasta chamada Assets, que é onde a gente guarda as coisas... Opa! É uma pastinha. Vou criar uma pasta aqui chamada Assets. E dentro da pasta Assets, eu vou colocar o conexão, tá? Vou deixar ele aqui, ó. Então, o conexão está dentro da pasta Assets. Ver se tem alguém aqui chamando. Acho que não. E agora vamos fazer esse teste de conexão, tá? E para poder fazer o teste de conexão, você pode abrir a sua localhost, né? O nosso aqui chama Escola 25. Repare que isso aqui é o final do projeto da outra disciplina, né? A gente criou esse dashboard aqui. Mas, aí você guarda de cabeça. Eu criei uma pasta chamada Assets, e dentro dessa pasta eu tenho conexão.php, certo? Então, quando eu digitar conexão.php, tem que me dar a informação que a conexão foi bem sucedida, né? Foi o que ele me trouxe aqui. Vamos abrir o conexão. Tá lá, conexão bem sucedida. Se porventura tem algum erro, né, de usuário, ou um erro de senha, alguma coisa assim, quando eu pressionar F5, né, ele vai me dar lá falha de conexão. Então, ele, inclusive, fala, né, se você prestar bastante atenção no erro, né, que ele não encontrou esse usuário, acesso negado para esse tipo de usuário que está aqui. Então, está funcionando a nossa conexão. Então, o que eu fiz? Na verdade, a conexão, ela veio até... Deixa eu diminuir um pouco. A conexão, ela vem
até o teste aula. Estão entendendo, pessoal? Eu ainda não cheguei aos meus clientes. Então, na aula de hoje, a gente vai conectar. Aqui já está conectado. Agora, a gente vai conectar a nossa tabela clientes e fazer uma listagem desses clientes. Primeiro, eu vou fazer via terminal e depois a gente vai fazer via HTML e PHP mesmo. Entenderam o que é o objetivo da aula? Dando tempo aí, a gente vai ver formatação de CPF e também formatação de CPF e validações, certo? Vamos fazer o teste aqui primeiro no terminal. Então, eu vou vir aqui no meu dashboard, eu estou no meu dashboard, vou criar um arquivo chamado listar term.php, tá? E aí vocês podem colar aquilo que está lá na apostila, certo? Podem fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou explicar aqui direitinho para vocês o que é esses comandos aqui. Alguma coisa vocês já sabem, né? Não tem segredo nenhum aí, vocês já viram em Logic, por aí vai indo, mas eu vou dar uma passada por todos aí. Serrinho aqui. Vou colar de novo aqui, que eu acho que esse ajuste aí deu algum problema. Aí. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? O meu listar terminal, ele está dentro da pasta dashboard. Então, quando eu paro aqui, o meu sistema, vocês podem reparar, o meu sistema, ele apresenta ele apresenta... Oi, Robson, boa noite, tudo bem? Ele apresenta o endereço do local do arquivo, né? Tá ali. Se eu der um Ctrl+ aqui, eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Ó. Parei em cima, ele me mostra lá, ó, dashboard / listar terminal. Eu tenho que primeiro fazer a conexão com o meu banco de dados. A conexão está dentro de um arquivo chamado conexão.php e está dentro de uma pasta assets. Então, eu preciso aqui falar o seguinte, olha, entra dentro da pasta assets e automaticamente o próprio editor já vai te dar a opção de selecionar a conexão, tá? Então, aqui eu fiz a conexão, ele vai dar uma mensagem lá, conexão, né, realizada com sucesso. E aí, o que eu vou fazer? Na disciplina de banco de dados, vocês tiveram e viram diversos scripts, né, diversas queries que a gente chama de banco de dados. A primeira que a gente vai ver é a mais simples, né, que é a seleção de todos os clientes que estão dentro da tabela clientes, né? Então, se eu vier aqui nesse ponto, eu conectei no teste aula, vou conectar aqui nos meus clientes. É a mesma coisa de dar um clique, tá? Imagine que você deu um clique, selecionou todos os registros que estão no banco de dados. Selecionando todos os registros do banco de dados, você pode, inclusive, pedir, aí é a disciplina de banco de dados que vocês viram, ordenar, filtrar e por aí vai indo. Né? Se eu quiser, por exemplo, se eu quisesse que os meus clientes estivessem em ordem, né, eu posso vir aqui colocar o seguinte, order by, nome, e posso colocar um ESC aqui na frente, que é formato ascendente. Tudo bem? Próximo passo, o que é?
eu estou criando nesse ponto aqui. Quer que eu aumente um pouco ou tá bom, pessoal? Estou enxergando direitinho aí. Beleza, ó. Nesse ponto aqui, ó, eu estou criando uma variável, né? Desde lá de programação 2, eu falei que a criação de variável é sempre com $1 na frente. E eu estou jogando o que tiver dentro de PDO, carry, SQL. O que eu estou fazendo isso? Eu estou pegando essas informações aqui, certo? $SQL é desta variável que está aqui. Então, eu só coloco um texto dentro dessa variável. Esse texto cai dentro de uma função do próprio PHP chamada carry, que vai transmitir isso para dentro, né? Eu preciso do PDO, lembrando que esse PDO que está aqui é o PDO daqui. Tá claro isso? Então, ele vai fazer a verificação dos dados dessa conexão que está aqui, dessa variável PDO, nesse local. Então, eu jogo, faço todo esse teste, essas situações, e eu jogo para dentro do resultado. Jogando isso para dentro de uma variável resultado, eu posso fazer um teste nessa variável. Se a variável resultado tiver how count, que é uma função também do PHP que verifica se teve mudança de linha. Pense assim, se for acima de 0, né, se ele fizer a listagem e falar assim, ó, eu encontrei mais de uma linha, mais de 0 linhas, vamos dizer assim, né? Então, maior do que 0, ou seja, retornou alguma linha para mim. Se retornar alguma linha, ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir o nome, o endereço, esse título, tá? Nome e endereço. Então, é só um título que a gente vai colocar em cima, como se fosse uma tabelinha, tá? É bem simples isso daqui, eu fiz bem simplesinho. E ele vai utilizar o quê? Você pode utilizar for each, você pode utilizar o while, tá? Eu acho que na relação aqui eu uso o while, né? Então, você pode utilizar aí aquelas ferramentas que a gente tem de repetição, qualquer uma delas, tá? Nesse caso aqui, eu pego o valor do resultado, certo? Porque ele verificou quantas linhas foram necessárias e ele vai passando por essas linhas. Quando ele for passando por essas linhas, ele vai pegar nesta linha o nome da pessoa e o endereço da pessoa, tá? Quando a gente coloca barra N aqui, esse barra N é pular de linha. Só que a gente não vê isso, pessoal, na programação web, tá? Isso aqui é só para a gente poder fazer um teste aqui em nosso sistema, em nosso terminal. Esse eco aqui eu posso tirar. Nem precisaria, depois eu tiro lá. Caso ele não traga nenhum registro, caso seja igual a 0 aqui, ele vai me dar uma mensagem de nenhum registro encontrado. Tudo bem? Então eu vou salvar, né, essa opção. Aí eu vou abrir o meu terminal. Vamos criar um novo terminal aqui. No meu terminal, o de vocês vai aparecer sim, tá, gente? É porque eu tô dando um zoom para vocês, então ele pega o espaço da programação, né? Então, no terminal, eu vou digitar PHP e o nome do arquivo que eu quero executar. Listar, underline, term.php. Bom, ele não achou o arquivo listar term.php. Por quê? Dentro, vamos dar um ls aqui, eu tenho que entrar dentro do dashboard. Dentro da pasta dashboard, tá? Aí eu posso dar um ls ou
também aqui você pode usar o dir, tá? Para quem conhece aí os comandos, tanto faz. ls do Linux, dir, ele vai fazer a listagem. Aí, vamos executar de novo, php listar, underline, term.php. Tá lá. Então, ele conectou no banco de dados, deu lá nome, deu endereço, né? Centro educacional que ele trouxe, colégio, não sei o quê. Repare que está em ordem o quê? Ascendente. Está em ordem alfabética isso aqui, ó. Né? A ordem alfabética ascendente ainda. Se eu quisesse inverter, né, a ordem, basta eu colocar aqui na frente da minha carry desk. Fiz isso daqui, vem aqui, setinha para cima, dica, tá? Setinha para cima vai repetindo os comandos que a gente tem. PHP listar term novamente. Reparem que agora ele trouxe, só que ele trouxe em uma outra ordem. Entenderam? Então, o Moraes tinha comentado aí que ele não tinha conseguido fazer conexão, algo nesse sentido. Pode tentar fazer esse teste aí, se não conseguir durante aí a semana, me dá um alôzinho que eu tento te ajudar. Ou então ao final da aula aqui, tá? Muito bem. Baseado nisso aqui, é um sistema de listar simples, tá? No próprio terminal. A gente não usa isso, é mais o programador que vai usar para poder fazer o teste, para ver se está tudo certinho, se está conectando mesmo, por aí vai indo. Mas agora a gente começa a trabalhar propriamente dito com o sistema de listar do próprio, vamos dizer, já com o HTML, né? Vou deixar aqui, eu estou preocupado porque o sistema não está apitando para mim, viu, gente? Quando alguém entra. Parece que uma pessoa desistiu. Isso não é bom. Perdoem aí. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer, então, aqui, ó? Eu não vou colocar dentro do dashboard. Vou deixar isso como uma tarefa de casa para vocês. Quem quiser, depois joga isso para dentro do dashboard. Não é difícil, só fazer a lógica lá. Talvez na próxima aula eu monte isso daí junto, jogando para dentro do dashboard. Muito bem, eu estou aqui dentro do dashboard, né? Aqui está as telinhas todas fechadas aí, eu estou aqui dentro do meu dashboard, vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai chamar listar.php. Bem? E aí aquela programaçãozinha normal nossa, exclamação, enter, para poder já colocar os textos aqui. Vamos colocar aqui, ó, listar registros. Teste bem simples, certo? Vou pegar o CDN do Bootstrap. Então, eu vou vir aqui no Get Bootstrap, Docs. Posso vir aqui, tá? Ou eu posso vir aqui mesmo. Cadê? Posso vir aqui, ó. Vou pegar o CDN do Bootstrap, copiar esse link que está aqui. Vou jogar ele aqui. Alt Z para poder quebrar a linha, vocês já sabem disso. Se quiser tirar essa integridade aqui também, pode tirar, fique à vontade. Não há necessidade. Vou pegar também... Aqui, ó, ele tem um script, que é o script bundle, né? Vou selecionar essa linha. Vou colocar o script também antes aqui do fechamento do body. Certo? Esse script aqui. E vou aproveitar, pessoal, a gente vai acabar precisando, é importante vocês pegarem o Popper e o bootstrap.min.js, tá? Eles possuem situações de drop-downs, tá? Popovers, o tooltips também, tem uma série de recursos, inclusive também recurso aí de validação que a gente pode precisar.
Então, eu já vou deixar todos eles aqui. Esses dois aqui são novidades para vocês. No outro a gente já tinha, né, visto. Aí, beleza. Ele tem extensão PHP, mas praticamente eu ainda não trabalhei com PHP, estão vendo? Vou criar agora um formulário, né? Vou fazer da seguinte maneira. Vou criar, na verdade, uma tabela. Eu vou colocar aqui vou seguir o padrão. Ele me dá uma série de opções aqui, pessoal. Eu não vou seguir essas opções, não, porque senão vai ficar muito complexo. Eu quero uma coisa bem simples, tá? E mais simples, mais funcional. Então, eu vou vir aqui, eu vou ter o meu cabeçalho, tá? Dentro desse meu cabeçalho, eu vou ter vou colocar um H2 aqui, vou deixar centralizado, texto centralizado, tá? Espaçamento MT4, tá? E eu vou chamar aqui de deixar listar registros mesmo. Esse aqui seria o meu cabeçalho. Dentro do meu body, eu vou também trabalhar com o main. Então, eu já abro e fecho o main nessa situação. E aqui dentro do main, eu vou começar a criar uma tabela, tá? Então, a tabela minha, eu vou desenhar a estrutura de tabela em banco de dados para vocês lembrarem, né? Então, a gente tinha, primeiro, o table. Então, você define a tabela, certo? Depois que você definiu a tabela, você vai definir o T-head, que é... Deixa eu apagar isso aqui, pessoal. Senão, para vocês não confundirem. T-head, o T-body, e o T-footer. Aí, às vezes, acaba atrapalhando, né, gente? E o T-footer. Lembraram disso? Né? Essa aqui, isso aí foi lá na disciplina... Espera aí que eu acho que alguém chamou aqui. Lá na disciplina de programação Web 1, né? Vocês viram isso daqui, ó. Quando vocês aprenderam CSS, isso aqui é a estruturazinha básica do CSS. Não estamos usando aqui o Bootstrap, mas seria um pecado não usar o Bootstrap, né? Por isso que eu vou deixar aqui, ó. Vou colocar essa classe aqui, certo? Repare que porque eu fiz o list term aqui, ele acha que é só nome e endereço, tá vendo, gente? Ele tenta adivinhar o que a gente quer fazer, não é muito bom. Tem hora que ele atrapalha mesmo, tá? Vai estar lá, ó. Então, dentro do meu table, eu estou usando uma classe do tipo table, ela vai ser listrada, vai ter borda e tem um certo espaçamento dentro da minha classe, tá? Toda vez que você criar uma tabela, é sempre bom você identificar aquela tabela. Então, nesse caso, eu vou falar o seguinte: olha, eu vou criar um ID que vai chamar, por exemplo, minha tabela. Ou listar registros, tabela que vocês achem aí que seja interessante. Tá? Bom, dentro do meu T-head, que seria o cabeçalho, né? O cabeçalho da minha tabela, eu vou agora criar o quê? Uma linha de cabeçalho. E, a partir da linha, eu vou criar as minhas colunas, que são as células. Então, para criar uma linha, eu vou usar sempre o TR, tá? E eu vou fechar o meu TR. E para criar as colunas, eu vou usar o TH. O TH, no caso, é de título, né? Eu vou colocar aqui ID. Repare, o que eu colocar aqui é o que tem que estar no meu banco de dados, nessa estrutura do banco de dados. Então, eu vou colocar ID,
Vou colocar um TH de nome. Vou colocar CPF, apesar que a gente não tem, né? Mas tudo bem, vou deixar aqui uma relação como se fosse CPF. Depois, endereço. Aliás, CEP. CEP. Endereço. Número. Aqui é bairro. Cidade. Vou colocar. Tinha estado também. Bairro, cidade, estado. Estado. Beleza, até aí tudo bem. Esses dois campos da base, o modificado e o criado, um é quando a gente salva os dados, não precisa listar, e o modificado é quando a gente edita os dados. Então, vai guardar aí data e hora de edição para possíveis logs de vocês futuramente, caso queiram melhorar o sistema. Bom, isso daqui é o cabeçalho. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui, nesse local. Se eu vier aqui, ó, vamos fazer o teste para ver se ele está listando, né? Ó, dashboard, vou colocar aqui, ó, listar.php. Parado? Já criou aqui os meus campos. Ele está com 133% por causa do zoom, tá, gente? Não fica tão grande assim, não, ó. Certo? Ó, coloquei aí. Agora, o que a gente precisa fazer? Que apareça neste local aqui os nossos registros. Então, o que eu vou fazer para poder aparecer os registros? O TFUT, pessoal, eu não vou usar, certo? Foi só a estrutura, mas eu não vou usar o TFUT. Quem quiser, seria tipo o THEAD em cima, você vai fazer, pode repetir, por exemplo, isso aqui, ó. Às vezes é muito grande e tudo mais, só que depois eu ensino. No próprio Listar, nessa semana, tem o Data Tables. Então, o Data Tables ajuda muito nesse processo. Antigamente fazia-se assim, hoje não precisa mais. Ele vai repetir. Um seria o cabeçalho e o outro seria o rodapé, tá bom? Mas eu não vou usar esse rodapé aqui, não. Vamos tirar esse default daqui. Vamos agora para o Tbore, que é onde propriamente a gente tem que imprimir os nossos dados, certo? Então eu vou fazer da seguinte maneira. Primeira coisa, vou vir aqui em cima do meu HTML, certo? E agora eu vou abrir, porque eu vou trabalhar com PHP. Tudo bem? Trabalhando com PHP, eu vou ter que dar um include. Vamos fechar de uma vez para não ficar tão feinho, né? Vou abrir aqui o arquivo de conexão, certo? Então, tem aqui o arquivo de conexão. Abrindo o nosso arquivo de conexão, quando eu estiver, pode ser antes da tabela, ou depois da tabela, ou pode ser aqui mesmo, ó, já tenho ele executando, né, aberto ali o PHP, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou pedir para listar os dados da tabela, muito parecido com aquilo que a gente fez, tá? No anterior. Vou colocar aqui $1 SQL, criar uma variável onde eu vou falar, olha, ordene para mim é a mesma coisa, só que eu não vou colocar por ordem. Não, pode deixar. Manter assim. O que eu vou fazer? Depois que eu fiz isso,
eu vou jogar isso para dentro de uma variável, mesma coisinha do outro, tá? Aqui ele já tenta trazer informações do que estava fechado. Vou fechar esse list term aqui, porque a IA fica pegando dados que estão abertos, de arquivos abertos. Vou jogar para cá e eu vou fazer o seguinte, olha, eu quero que você execute, tá? Para dados, você vai, em vez de ser o carry aqui, eu tenho que usar um prepare, tá? Porque nesse caso aqui eu vou ter que salvar dentro de um local. Então aqui é um comando novo, prepare. Vou preparar isso daqui. É a mesma coisa, certo? Que a gente viu no anterior, só que agora eu consigo jogar isso daqui em formato de array, tá? Vou colocar um execute aqui, ó. Certo? Joguei isso aqui. Ele vai executar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conectar na base de dados, vai fazer a seleção, né, jogar para dentro da variável a carry que você definir. A partir daí, eu tenho uma função chamada de prepare, que está ligada à minha variável PDO, que na verdade está na conexão aqui, reparem, né? É um objeto instanciado. Estou jogando por tipo PDO lá. E jogo isso para dentro de resultado. Vou colocar aqui resultado e vou executar isso aqui. Tudo bem? Ou eu posso definir aqui também, pessoal, como dados, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, vou mudar aqui para dados. Isso aqui depois eu ponho lá para vocês, esses códigos. Mano, jogo para dados. Vou vir aqui, vou apertar F5, certo? Ele já me deu que ali a conexão está bem sucedida, não me falou absolutamente nada de erro, nem nada. Então, significa que o meu código está correto, né? Se eu, porventura, não tenha medo, colocasse uma tabela com nome diferente, olha lá, ele vai dar erro. Estão entendendo? Mas, gente, não tenha medo do erro. Dá uma olhada. Aqui ele já fala qual que é a linha e qual que é o arquivo. Opa, listar linha 6. O que ele está tentando? Ó, teste aula, ponto, clientes com 2 S não existe. Ah, então vamos lá na linha 6. Se você for na linha 6, olha aqui, ó. Ele tenta na execução, tá? Isso aí com experiência vocês vão pegando. Mas se ele tentou executar, significa que alguma coisa aqui para cima está errada, que era o cliente. Para poder ver os dados, porque o que ele faz? Nesse ponto, não, ninguém chegou, não. Neste ponto aqui, ele pega tudo que está naquela tabela do banco de dados e joga para dentro de um array, tá? Para a gente poder ver esses dados, eu posso vir aqui, aí é um comando novo também. Não lembro se eu vi com você no passado, que é o vardump, certo? Vem aqui no vardump e fala, olha, mostra para mim os dados. Tem várias opções, tá, gente? Vou usar só o geralzão. Vocês viram ali que até a IA tenta mostrar uma série de opções para a gente. Não vou entrando muito nesses detalhes, não. Ó, vardump dados. Se eu fizer isso daqui, primeiro que esse erro aqui não vai aparecer mais. Só que, como ele jogou aqui, ó, vardump 41, tá vendo? Ó, um objeto que foi criado, ó. Tudo bem? Já deu essa informação para a gente. Então, tá indo aí de forma correta. Bom, baseado nisso daí,
se eu, por exemplo, quero ver os dados do campo nome, aqui eu acho que ele vai dar um erro, tá? Porque eu ainda não associei, isso mesmo. Ainda não associei. Eu vou associar embaixo para vocês verem isso daqui. Eu tenho que fazer isso daqui, ó. Que ele acabou de sugerir ali para mim, só que eu vou fazer aqui embaixo. Costumo fazer, tá vendo? Ó, linhas igual a dados, e aí eu faço uma associação de dados com a variável linha. Mas eu vou fazer, eu gosto de fazer sempre próximo à tabela, sabe, pessoal? Quando eu vou jogar no meu while aqui, por quê? Para facilitar a manutenção depois, né? Então, eu acho que facilita a manutenção. Então, aqui dentro do meu Tbore, eu vou abrir o PHP, e ele já, inclusive, já escreveu tudo para mim, ó. O que eu ia explicar para vocês, ele já viu em cima e já adiantou o meu serviço todo. Então, ele já cria um loop para exibir os dados dentro da minha tabela, certo? Mas eu não gosto desse esquema de eco aqui, ó, que a IA me deu. Então, eu vou jogar com HTML mesmo. Tem gente que usa esse eco aqui para não precisar ficar abrindo e fechando, tá? Aqui, ó, eu fechei o PHP, abri e fechei o PHP. Venho aqui, coloco o TR. Aqui também eu vou colocar o TR. Fechei o TR aqui. Vou fechar o PHP. O que eu falo? Às vezes a IA, em vez de me ajudar, ela acaba meio que atrapalhando a nossa... Ó, guardem isso, tá? Como eu trabalho, gosto de ver essa parte aqui porque você pode fazer formatações depois, colocar classe do Bootstrap, eu acho mais fácil, sabe? Mas cabe aí a cada programador. Vou colocar aqui, ó, TD. Nesse TD aqui, eu vou escrever nome. Vocês vão ver que ele vai repetir a quantidade de registros que tiver lá. Nome 1. Só isso que eu quero. Nome. Vamos colocar aqui. Ele já está me dando como sugestão. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o TD, vou abrir o PHP, vou colocar o seguinte, aqui eu preciso do eco, tá? Vou imprimir linha, posso mudar, tá? Como é uma tabela clientes, eu posso colocar clientes aqui, ó, certo? Coloquei clientes ali, vem clientes aqui, vou colocar aqui clientes. Como está associado, eu posso fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro campo, é o ID. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, pessoal. E vou fechar o PHP. Tem que tomar muito cuidado nesse ponto aqui, porque o número de TD tem que ser a mesma quantidade de TH. Entenderam? Tem que ser a mesma coisa, ó. ID, nome, CPF, você vai seguir exatamente para evitar. Então, ele já sabe, vai me dar aqui as opções, ó, de nome, de CPF, de CEP, de endereço, de número, de bairro, de cidade, de estado, tá bom, né? O último é estado. Observação. Aqui, como é cabeçalho de tabela, você pode escrever do jeito que você quiser. Tio, acento, o que você quiser. Aqui não. Aqui tem que ser do mesmo jeito que você colocou na sua base de dados. Estão entendendo? Exatamente igual
a sua base de dados. Não pode ser diferente. Bom, fiz isso, certo? Vou colocar aqui, por enquanto, acho que só isso já basta. Vamos salvar, Ctrl S. Quando eu faço isso, né, vocês vão perceber, vamos executar aqui, entendeu? Beleza. Ele trouxe o quê? Ele trouxe para mim os registros que estavam dentro do meu banco de dados. Tá? Então, se eu quiser conectar e trazer, né, esses registros, essa aqui é a maneira. O tipo de tabela que eu escolhi foi essa daqui. Mas se vocês entrarem aqui em Get Bootstrap e darem uma olhada aqui em Tables, componentes, formulários, não. Aqui em Tables, ó, vocês vão ter vários tipos de tabela. Tá? Aqui, ó, a opção Dark ali no Table Dark, por exemplo. Tem várias opções aqui, vários estilos. Você pode escolher e colocar esses estilos aonde? Dentro daqui do meu, dentro da minha classe. Então, eu venho aqui, ó, e coloco na minha tabela o estilo que, porventura, eu esteja procurando, certo? Então, esse daqui é um listar bem básico, né? Vou copiar isso aqui, ó. Só dar uma melhoradinha aqui. PT-BR aqui. Esse é um esquema bem simples e bem básico, tá? Na terceira semana, deixa eu fechar o negocinho aqui. Na terceira semana, tem aqui o Data Tables e o Cadastrar. Tudo bem? Data Tables e o nosso Cadastrar. Eu já vou dar uma adiantada, porque o listar, realmente, ele é bem simples, tá? Podem utilizar isso daqui. Vou colocar... Vou até editar isso aqui, pessoal. Quer ver? Já vou deixar esse código para vocês aí, ó. Vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C. Vou vir aqui no material didático. Isso aqui é extra, tá, gente? Isso aqui... Vou duplicar esse aqui. Vou colar esse aqui. Já vocês podem acessar. Vai estar esse código bem simples de listagem de dados por... Isso aqui eu vou apagar. Beleza, tá? Eu disponibilizei, vou publicar. Então, tem aí um outro modelinho, tá? Caso, né, vocês queiram ter acesso, deixa eu ver se já foi publicado. Ainda não, demora um pouquinho. Isso, esse aqui é via terminal, esqueci de colocar um título, tá? Mas esse daqui de baixo é o que a gente fez
na aula síncrona. Tudo bem? Isso aqui é o que a gente fez na aula síncrona. Então, isso que nós fizemos é o listar. Agora, eu vou trabalhar com o que a gente chama de data tables, que dá uma melhorada nessa tabela nossa. Tá? No data tables, quando vocês vêm aqui em data tables, tem toda uma descrição. A primeira coisa que eu peço é para poder colocar o CDN do jQuery, tá? Que é um framework JavaScript, porque o data tables utiliza do jQuery. Então, eu vou pegar esse código que está aqui na apostila, na versão 3.7.1, mas eu posso vir aqui no jQuery.com. Tá a última versão, 3.7.1. Pode manter isso aqui mesmo, tá? O que eu vou fazer? Eu copio lá da apostila, venho no meu listar, tá? E aqui dentro do meu link, eu vou colar o meu link do jQuery, tá? Então, eu preciso desse link do jQuery para que possa funcionar essa minha data tables. Então, a primeira coisa que eu recomendo, vocês podem olhar no material didático, é isso daqui. Aí, eu sempre falo, você pode sempre ou baixar o data tables, que é esse aqui, datatables.net, o site. Tá vendo? Ó? Ele vai fazer esse tipo de trabalho para a gente, ó, de classificação e tudo mais. Ele já me dá aqui o CDN, né? Incluir o CDN, o CSS e o JS, tá aqui. E depois fazer uma inicialização na tabela. Mas eu vou mostrar isso aqui. Eu acho que mais fácil. O meu material foi mais. Aqui é 2.1.2. Deixa eu ver qual que é a versão que está aqui. 2.3.1. Não dá muita diferença, não. Não tem problema, não. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou primeiro declarar isso daqui no meu head. Vou continuar. Então, eu venho aqui, colo esse endereço. Se eu quiser usar o data tables mais novo, né? 2.1, é só pegar aqui, ó, 2.3.1. Beleza, 2.3.1. 2.3.1. O que eu faço para ter certeza que ele vai carregar? Tá? Eu salvo e peço para listar. Ó, listei os registros, certo? Dou um F5. E aí eu exibo o código-fonte, vou ver o código-fonte da página, e o meu endereço está aqui, ó. Eu tinha colocado 2.3.1. Estão vendo o endereço aqui, ó? Se eu clicar e abrir o arquivo, significa, ó, tá jóia, tá funcionando. Vou clicar, abrir o arquivo. Estão entendendo? Esse arquivo via CDN, via internet. Então, está funcionando a primeira opção. Fizemos, então, declaramos o CSS do data table. O que é esse CSS? É para embelezamento, tá? Agora é o JavaScript, é o que vai funcionar realmente. Aqui eu sempre coloco preferencialmente após o fechamento do body, né? Mas fiquem à vontade, eu vou colocar seguindo a minha rotininha que eu pré-estabeleci para vocês verem, só estou atualizando a versão. Então, vou vir aqui, aonde eu tenho os meus scripts, vou colocar mais esse script aqui e vou atualizar o meu script para a versão mais nova, 2.3.1. Para ter certeza, aquilo que eu falo, pessoal, atualiza o teu site, exibe o código-fonte, tá? Exibe o código-fonte e clica na opção que você acabou de colocar. Ó, abriu. Se eu tivesse colocado o número 2 aqui, ó, ele não vai abrir, porque a versão número .2 não existe. Repare, ó, vou dar um F5 de novo. Deixa eu atualizar aqui. Ó,
atualizei, exibo o código-fonte, venho aqui na parte de baixo e clico nele. Ó, erro 404, não encontrado. Arquivo não encontrado. Entenderam? Então, vou manter aqui a última versão do meu Data Tables. Alt Shift F, não sei se vocês lembram, para a gente poder deixar tudo organizadinho, né? Pessoal, até aqui vocês estão entendendo? Está muito rápida a aula. Alguém quer fazer uma pergunta? Se precisar, levanta a mão, gente. Moisés respondeu. Então aí, gente, às vezes eu fico falando aqui, dá a impressão que eu estou falando sozinho. É ruim. Deixa eu ver aqui. Tatiane também respondeu, está conseguindo acompanhar. Show. Tá, vou ter dúvidas na hora de fazer, aí volto para ver a aula. Tá. Sem problema, Isabel. Qualquer coisa tem aí o pessoal. Bom, feito isso daí, ó, eu só estou preparando meu ambiente para a gente poder deixar uma tabelinha mais agradável. Vocês vão perceber que tem muito recurso dentro do Data Tables. Eu não vou adentrar nessa parte agora, mas eu faço muita coisa com o Data Tables. Você tem possibilidade no Data Tables de falar o seguinte: olha, eu quero que a coluna tal e a coluna tal esteja oculta para smartphone. Eu quero que a coluna tal esteja classificada. Ao invés de eu classificar lá, né, como a gente fez aqui, ó, em vez da gente classificar por aqui, ó, eu posso classificar pelo próprio Data Tables. Tá bom? Bom, feito isso aqui, vamos fazer o teste de novo para ver se voltou. Ver código-fonte. Funcionando, abriu o Data Tables. Tá, funcionando, beleza. Vamos voltar ao material didático. JavaScript. Definir um nome para a sua tabela. Então, que era o ID tabela. Está aqui chamado ID minha tabela, né? Como é que nós colocamos o nosso aqui? Foi ID minha tabela mesmo. Então, eu já tinha definido, né? Sempre falei que é bom a gente definir, então eu já tinha definido. Terceiro passo, está fechado. Repare que vocês têm um material didático bem completinho. Tem esse código aqui, ó, que é o código que vocês precisam executar. Ah, eu esqueci de... A gente não está trabalhando com data, mas aqui você tem a opção de data, né? Para poder ficar dia, mês e ano. Porque quando você abre... Aqui eu não tenho data nenhuma, né? Data de nascimento nenhuma. Mas eu vou pegar aqui, quer ver, ó? Deixa eu pegar um... Por exemplo, se eu tenho uma base de dados aqui, né? Se eu pego a data de nascimento da pessoa, no banco de dados fica ano, mês e dia. Estão entendendo? Para que não apareça isso na tela, nesse formato, aí você vai formatar, vou voltar para cá, você vai formatar conforme a apostila está falando, ó. Eu quero dia, mês e ano, uso a função str2time, pessoas, e eu coloco aqui a data de nascimento. Vai precisar aí nos modelos que a gente está fazendo. Bom, baseado nisso, né? Então, regras na tabela. A tabela deve possuir um ID, certo? E a tabela deve ter um cabeçalho t-head e um corpo t-body. Se você fizer uma tabela simples e não tiver t-head e t-body, o Data Tables não vai funcionar. Porque o Data Tables precisa dessas tags aqui
né, em HTML, para poder encontrar os dados, que é aquele JavaScript que estava lá embaixo, que eu colei, encontrar os dados e fazer as coisas bonitinhas acontecerem. Próximo passo, o que, que é? O próximo passo é ativar a tabela usando JavaScript ao final do arquivo. Então, no final do seu arquivo ou no rodapé, você deve inserir o código abaixo. Repare que esse código, eu já mudo o tipo de linguagem para o português Brasil e informo que é para o sistema fazer paginações. Esse é o básico. Então, eu vou selecionar isso daqui, vou copiar, depois eu vou até mudar esse do português aqui. Eu tenho uma versão mais nova. Vou vir aqui embaixo, certo? Pode ser embaixo de tudo, ou geralmente eu coloco aqui depois até do HTML, tá? Vou colar o texto. O que ele está fazendo aqui? Isso aqui é JavaScript, tá bom? É JavaScript onde eu falo o seguinte. Aqui ele está me dando uma série de opções, tá, gente? Ó, minha tabela, length menu aqui, page tamanho de 5. A própria IA já vai tentando ajudar você. Aí vocês podem ir descobrindo por vocês mesmos. Né? Eu vou fazer só do basicão mesmo aqui. Eu vou abrir um arquivo. Apesar que esse do português aqui já deve funcionar, tá? Vou deixar esse do jeitinho que tá. Então, viram que eu só copiei e colei? E conferi se os dados estavam ok? Vamos ver se vai funcionar o nosso Data Tables. Vou dar um Ctrl F5. Opa, tem algum errinho no nosso Data Tables aí, ó. Mas ele executou, tá? Apesar de ter tido algum erro aí, ele não passou para português, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui, table ID minha tabela. Deixa eu identificar qual que é o erro. Geralmente é a quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. TD, fechei tudo. Bom. Estou com preguiça, né? Vamos usar aqui. Responda em português Brasil. Onde errei. Entenderam aonde que a IA pode te ajudar? Onde errei para que o Data Tables dê a seguinte mensagem de erro. 2 pontos. Vou apertar F5 aqui de novo. Vou selecionar a mensagem de erro que ele me deu. Vou colar aqui. Vou pressionar Enter. É nesse momento que a IA ajuda a gente, pessoal. Eu não sou contra o uso da inteligência artificial, não. Mas a gente tem que saber, né? Ó, ele já identificou alguma coisa relacionada à linguagem. Ó. Pediu para atualizar o arquivo de tradução. Tá vendo? Pode ser esse arquivo de tradução aqui, ó, esse endereço. Porque o endereço... Eu até pensei em deixar mais atual, mas eu falei, deve dar certo. Vamos atualizar ele aqui. Vamos salvar. Então, ó, soluções recomendadas. Atualizar o URL de tradução. Ele pede HTTPS também, baixar o arquivo.
Ó, ele só deu erro na parte de tradução. Provavelmente o link está errado. Vamos ver. Vamos dar um Ctrl F5. Perceberam? Então, era a versão que estava errada. O que acontece? Na terceira semana, para que não ocorra esses erros, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou carregar o material didático, vou vir aqui no Data Tables, que eu estava executando. Aqui está ok, perceberam? Esse link está ok. Versão 3.7.1.min, está ok. Esse aqui eu vou passar para a versão 2.3.1, correto, pessoal? Era isso mesmo, né? Aqui também eu vou passar para a versão 2.3.1. Vocês viram lá de um ano para o outro, hein, gente? E isso aqui está ok. E essa URL aqui, eu vou colar. Eu vou colar este endereço. Vou colocar aqui, tamanho 12. Vinil. Negrito. Vou mudar a cor disso aqui. Pronto. Agora vocês estão atualizadinhos com as últimas versões também do material didático. Rogério, o que eu posso fazer nele? Ó, você pode classificar, já tem o sistema para a pessoa classificar de forma automática, certo? Ó, classificar por CEP, classificar por endereço, classificar por estado. Estão vendo? Tem opção de filtro, Rogério? Tem. Aqui em pesquisar, se você colocar aqui, ó, ROG, ele já filtra as pessoas. Não necessariamente precisa só ser na coluna nome. Eu posso, por exemplo, digitar Brasil e eu sei que aqui tem Brasil e aqui tem Brasi, que eu coloquei ali, tá vendo? Ó? Perceberam? Ó. Então, ele traz os registros para a gente. Isso é uma mão na roda. Quer dizer, em termos de programação, você ganha muito tempo, tá? Você ganha muito tempo fazendo esse trabalho de desenvolvimento. Ainda no Data Tables, no material didático, quem quiser dar uma olhada, ficou desse jeito, tá vendo? Ó, ficou bem parecido. Deixa eu ver se está... Está bem parecido, ó. Só que está em locais diferentes e tal, né? Mas tudo bem. Você pode ter mais registros, ele vai já criando a paginação aqui para a gente. É muito bom. Eu adoro trabalhar com data tables, pessoal. Meus sistemas, a maior parte, todos os sistemas que eu desenvolvi sempre estava utilizando data tables. Eu acho que a partir dele facilita muita coisa para a gente. Tem sim um problema de responsividade quando vai para o. Mas aí você tem que trabalhar com o seu HTML para smartphone, né? E aí você vai ocultar, que nem eu falei para vocês, essas opções. Aqui eu ainda tenho opção de exportação, se eu quiser oferecer exportação. Então, para poder oferecer exportação, eu não vou fazer o teste aqui hoje, não, mas procurem sempre pegar o CDN com o arquivo mais atualizado possível, tá? Para poder aparecer esses botõezinhos aqui. Como isso é da próxima semana, não tem problema. Eu posso fazer no listar, que a gente já está no avanço da hora aí, né? Na semana que vem, eu pensei que ia dar tempo de fazer mais coisas, mas eu procurei explicar o mais
a forma mais simples possível, mas tentando detalhar para que a gente possa ir para o futuro com opções mais puxadas, tá? Nesse caso aqui, se eu quiser fazer o teste, é lógico que não vai aparecer, porque eu tenho que inserir todos esses data tables que estão aqui, ó. Né? Mas seria só eu vir aqui no meu código e colar ele. Pode ser aqui, ó. Ele não vai funcionar direito, porque eu tenho que colar todos aqueles outros registros e testar todos eles, ó. Não apareceu, tá vendo? Então, realmente, tem que colocar todos aqueles outros códigos e provavelmente eles estão desatualizados. O que eu estou querendo dizer com isso? Como eu coloquei atualizado lá, tem que bater as versões. Se tiver desatualizado, aí funciona, tá? Se você seguir o material didático, vai funcionar normal, porque está trabalhando com uma versão um pouquinho anterior a essa daqui. Mas se uma opção tiver com uma versão mais atualizada e a outra não, aí dá problema, tá? Ele é enjoado em relação a isso também. Pessoal, são 15 para as 10 aí, eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Eu pensei que daria tempo de mostrar outras coisas, mas na semana que vem a gente termina de ver algumas opções do Data Tables, entra na parte de cadastro e de formatação, tá bom? E aí, automaticamente, tem que trabalhar com validação. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram tirar de dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, se alguém... Moisés falou que está ótimo. Valeu. Tá, Tatiana. Eu fiz meio rápido também, para quem está fazendo aí junto comigo, né? Às vezes pode ter ficado rápido. Mas dá uma olhada, porque o meu, aquela hora, também não tinha dado certo, era só o ajuste da versão, tá? Outra coisa. Coisinha boba, tá? Fica aparecendo aqui toda hora conexão bem sucedida, né? O que eu faço para tirar isso, Rogério? É coisa mais a todo mundo, né? Vem aqui no nosso sisteminha, no conexão, e aonde está a conexão bem sucedida, eu comento. Pronto. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Beleza, Moisés. Pessoal, então, deixa eu parar a gravação aqui.